Saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui a live do Conde. Vamos lá. Vocês não sabem o que eu tava fazendo. Antes de entrar no ar, eu adoro fazer a live, né? Vocês sabem disso, né? Antes de entrar no ar, eu fico escutando reggae aqui, ó. Fico fazendo um monte de onda aqui, né? Não posso nem fazer ao vivo isso aqui com vocês, senão vocês vão me trollar pra sempre. Fico dançando reggae aqui, é bom. Reggae é bom. Reggae é bom pra trabalhar, adoro trabalhar com reggae. O que vocês acham? Vocês trabalham, que música vocês gostam de ouvir trabalhando? Fala pra mim. Fala. Escreve no chat, escreve aqui no Facebook as músicas preferidas para trabalhar. Eu gosto de trabalhar com jazz, com música clássica, bar, né? Bar é bom para trabalhar. Ele organiza a cabeça. Agora o reggae é muito simpático, funciona muito. É ou não é? Gente, começando mais uma live do Conde aqui. Quero saudá-los a todos, caras pálidas e não pálidas, para não ter nenhum preconceito com caras não pálidas e pálidas. E ainda é 1º de abril, né? Ainda é 1º de abril. Então vamos falar mais umas mentiras boas aqui pra gente aprender. Olha só, vamos lá comigo aqui. Então, eu peço para vocês também comentem no chat, comentem no Facebook as mentiras mais cabeludas que vocês possam vir a falar nesse glorioso 1º de abril de 2019. Eu vou falar mais algumas aqui pra vocês, né? Então, a Rede Globo fala a verdade! Eu li uma fofíssima, né? Fofíssima, mas perigosa. Mas eu vou falar rapidinho aqui que ninguém me ouça. A Iurde é cristã. Mais uma 1º de abril. A imprensa brasileira defende o pobre. Vamos lá. Fala sério. Bolsonaro é estadista. Olha a cobra. Daqui a pouco é festa junina. Bolsominions são inteligentes. Aqui a Rita Brasiel tá falando aqui, né? Bolsonaro fala hebraico. Ridículo, né? Não, ridículo a Folha de São Paulo. Depois que o Luizinho Frias, depois que o Otavinho morreu, quem manda lá agora é o Luiz Frias, né? Parece que é o cara do mal, aquele cara, sabe aquele cara, né? Bem louco, né? Então, depois que ele demitiu a própria irmã, entendeu? A Maria Cristina Frias destituiu a irmã da chefia da redação da Folha de São Paulo. A Folha deu um mergulho profundo no fosso, né? Caiu muito a qualidade da Folha desde que a Maria Cristina Frias saiu da direção de redação. Eu falo isso para vocês. Vejo a Folha todo dia. E assim, eles entraram numa espiral do horror, né? Voltaram a 1964 assim, ó, fácil. E aí vem um acúmulo de desgraça editorial, né? Por exemplo, aquele vídeo do Bolsonaro que ele tá com o Trump, aí o Trump fala uma porção de coisa pra ele ali, ele fica assim, ó. Ele não consegue reagir. Ele finge que ele tá distante, porque ele não sabe inglês, enfim, não estava entendendo nada, ele não entende nem português direito, para falar a verdade. E aí foi aquele constrangimento, né? Pegou muito mal pro Bolsonaro aquilo lá. Porque assim, se o cara não fala inglês, queridos, linguagem universal. O Lula, por exemplo, né?
Só para dar aquele exemplo mais devastador mesmo para o Bolsonaro, para todo mundo, para tudo quanto é intelectual aí, fofinho, Nutella da vida, né? O Lula, e é um linguista que está falando, né? Alguma coisa eu li a respeito. Então, o Lula pode não falar inglês, pode não falar francês, pode não falar alemão, pode não falar chinês, mas ele tem o domínio do sentido. Isso significa que ele tem o domínio da linguagem universal. Por que você acha que o Obama veio todo assanhado para cima do Lula? Todos os estadistas do mundo todo iam tudo lá assim, que nem coelhinho atrás do Lula. Porque o cara emana sentido, meu querido. Entendeu? E ele pode falar em português olhando pro Obama, que o Obama vai entender o que ele tá falando. E vice-versa. Tá, aquela cena do Trump com o Bolsonaro mostra a total... né, a grande limitação do século cognitivo intelectual que a gente pode presenciar, testemunhar, ter a infelicidade de testemunhar num espécime que nos é semelhante até, enfim, até a página 2. Porque realmente é chocante. E aí o que a Folha de São Paulo faz? O Estadão também, né? Globo também. É tudo a mesma coisa. O que eles fazem? Eles dizem, Bolsonaro chama Netanyahu de irmão em hebraico. Gente, sinceramente, isso é o ó do Borogodó. É o editorialismo mais baixo que se pode imaginar. Para livrar a cara do Bolsonaro, que não sabe falar nenhuma língua direito, ele falou hebraico. E aí tem a piadinha aqui que ela falou que é 1º de abril o Bolsonaro fala hebraico, né? Fala sério! Que gracinha! A imprensa brasileira é uma gracinha. Ó, então, completando aqui a lista de mentiras do 1º de abril, né? FHC é intelectual. Corações, corações. Vamos lá. João Dória é bonito. 1º de abril. Bom, vamos começar a resenha, que eu já enrolei bastante vocês. Então quero que vocês escrevam as músicas que vocês escutam quando vocês trabalham, se é que vocês podem ouvir música trabalhando. Então, estou aqui monitorando todas as telas para a gente fazer uma live gostosa e comentar algumas questões que foram destaque hoje no noticiário. Eu quero destacar primeiro a entrevista que eu fiz com o Márcio Pockmann agora há pouco. Tá no meu canal e vai ser reprisado às 22 horas na TV 247. Eu recomendo a entrevista. O Márcio Pockmann, olha só a simpatia do cara, né? Eu falei para ele assim, Márcio, o certo é Pockmann ou é Poshman? Perguntei para ele. Escuta essa, Lula. Olha, porque você conhece o Márcio Pockmann, né, Lula? Aí eu, Poshman ou Pockmann? Não sei, né? Como é que eu chamo você? Ele falou assim, olha, não me chamando de Pokémon, pode me chamar do que você quiser. Que bonitinho, Márcio Poshman. Você vê, a democracia, quem tá do lado da democracia é feliz, querido. Tem senso de humor. Você entendeu? Direita, supremacista, esse pessoal fascista do Bolsonaro aí nem rir consegue. Eles riem de nervoso da própria ignorância e olhe lá. Prenderam o Queiroz? Estão falando aqui que prenderam o Queiroz? Deixa eu ver se prenderam o Queiroz aqui de verdade. Prenderam o Queiroz? Que absurdo. Não vi ainda aqui. Não vi ainda aqui. Deve ser fake news. É dia da mentira. Ah, você me pegou! Você me pegou aqui ao vivo! Lazarento! Bom, só por causa disso agora eu vou continuar a minha resenha. Olha só, queridos. Então, conversa com o Márcio Pockmann, foi muito boa. E ele estava especialmente solto, né? Na entrevista, ele era um gentleman, o Márcio Pockmann, e um dos economistas mais respeitados do Brasil, de longe, assim, não só
pelo progressismo, mas por todos os setores. Ele é muito respeitado. Ganhou 3 jabutis, nem falei isso com ele na entrevista. Ganhou 3 jabutis, que é o prêmio literário mais importante do Brasil, certamente na área de economia e tudo mais. E com 50 livros publicados, ele é uma máquina, o Márcio Pocman. E jovem ainda, né? Então, é um dos formuladores, um dos coordenadores do programa de governo do Lula, que o Haddad coordenou, né? O Haddad fez a coordenação geral, o Pocman acho que estava responsável pela parte econômica. E tinha mais de 300 pessoas trabalhando nesse programa, que é o Pocman reiterou aqui comigo, coisa que o Haddad fala sempre, que eu também repito por aí, que é o seguinte: esse programa de governo é um patrimônio nosso, que é o programa mais bem elaborado da história política brasileira, não só do PT também. Um programa no detalhe, porque é aí que a gente também pode explicar o seguinte, né? Na diversidade a gente cresce, a situação para o PT, para a esquerda era diversa, você tinha o trauma do golpe e a confecção desse programa de governo passou a ser um ponto muito sensível, muito importante, em que todos deram assim o seu máximo e o substrato que está ali, quer dizer, não é nem um substrato, aquilo ali realmente é um programa, um plano bem acabado e que eu espero que ele volte, né? Eu acho que ele é a agenda, né? A agenda real do Brasil, que o Brasil deveria estar seguindo nesse momento, é aquele programa ali. Programa detalhado, quer dizer, o Bolsonaro nem programa fez, é uma vergonha tão grande. Isso a imprensa também passa por cima, quer dizer, o Haddad, né, não bastasse, né, todas as comparações possíveis, intelectuais, políticas, enfim, de educação formal, de tudo que você quiser, de cavalheirismo, tudo que você imaginar do ponto da civilização versus a barbárie, Bolsonaro e Haddad. Aí você tinha ainda um programa de governo, né? Que o Haddad tinha esse programa que foi feito por ele próprio. E o Bolsonaro não tinha nada. E continua não tendo. O Postman tá assombrado com isso também. Quer dizer, um governo que não tem absolutamente nenhum tipo de rumo. E que usa as viagens internacionais para fugir da cena. Para fugir da realidade nacional. E compromete ainda mais nossas relações comerciais pelo mundo. Essa viagem do Bolsonaro para Israel, que nós estamos pagando e que a imprensa brasileira também não comenta, né? Só comenta que ele fala hebraico. Olha a diferença de tratamento, né? Porque quando o Lula ia para os países na Europa, enfim, na África era criticado até quando ia para a África, né? Eles falavam assim, quem tá pagando, onde que vai ficar, que hotel que vai ficar, o tamanho da delegação, o aerolula e tudo mais. Agora que o Bolsonaro vai, ele fala hebraico. Quer dizer, não dá, né? Concorda comigo? Olha só, tem gente falando aqui que para trabalhar, a Kátia Silene escuta Pomariá e Rei Conif. Ah, que gracinha. Pode ser. Às vezes, escutar um baião também, o Luiz Gonzaga, rasgado, é bom para trabalhar também. Ativa tudo lá dentro. Os neurônios ficam tudo lá dançando. Fica mó forrobodó lá em cima. Então, Márcio Postman, esse grande economista, explicou com muita clareza o que está acontecendo na economia brasileira nesse momento. Ele foi até 1880, ele conhece muita história econômica. Realmente eu recomendo a entrevista porque ele traduziu em miúdos, né? Até porque ele estava falando com um não especialista que sou eu, né? E o público da internet que também, embora todos nós tenhamos assim as nossas especializações e tudo, a economia, existe um economiquez que é muito insuportável. O Márcio Pocman mostrou que ele sabe traduzir em língua de gente a questões de macroeconomia, previdência social, reforma trabalhista, fim do Ministério do Trabalho. Ele sabe explicar. Eu até falei com ele assim, cara, você parece com o Lula, porque o Lula sabe explicar questões de economia para o povo, né?
Ele sabe traduzir, sabe falar o que é uma reforma da Previdência, embora isso não esteja no horizonte de um programa de esquerda do PT, por exemplo. Não estava no programa. Perguntei para o Márcio, eu não lembrava, porque eu vi o programa, mas eu não lembrava se ele falava de Previdência. E o Márcio disse que não. E por que não? Porque, sob orientação do Lula, o que era o alvo de um programa de governo democrático, soberano e que colocava porque a reforma da Previdência é neoliberalismo. Quer dizer, isso aí não tem um governo que tem a vocação, que gosta de trabalhar, que é soberano, não vai querer mexer na Previdência. Ele vai querer mexer na produção de riqueza do país, vai estimular a economia brasileira. É defender o trabalhador, botar salário mais alto, fazer girar a moenda da economia, a moenda virtuosa da economia, como o Lula fez em todos os anos que ele foi presidente da República. Né? O Lula fazia... O cara era uma espécie de Garrincha, né, cara? O cara dava drible em crise. É mole fazer isso, porque a crise de 2008, imagina se ela fosse hoje, aquela crise do subprime. Se ela fosse hoje, devastaria o Brasil, assim, como se fosse um tsunami violento. Naquele momento virou uma moralinha, por quê? Não é porque ela era uma moralinha, porque o Lula fez ela virar uma moralinha, né? Coordenando ali toda a sua equipe e todo o protocolo de absorção daquela montanha de crises potenciais que estavam chegando no Brasil através de uma crise internacional daquelas proporções. Então, o Márcio explicou isso muito bem. Eu tô falando dele aqui porque eu gosto de falar assim, quando eu faço uma entrevista antes da live, tá tudo muito fresco na minha cabeça, muito fresquinho na minha cabeça. Eu gosto de falar para aproveitar a introdução e fazer a nossa resenha inicial aqui. Então, o que está no programa, nesse programa de governo que foi derrotado para um candidato que não tinha programa nenhum de nada. Entre tantas outras coisas importantes, você tinha lá, em vez de mexer na Previdência, você tinha a questão programática de você estimular a economia através do crédito, através de um conceito progressivo de taxar menos os mais pobres e mais os mais ricos. Quer dizer, uma coisa, realmente uma obra de arte aquilo lá. E é muito triste você ver que a população não teve nem a oportunidade de discutir aquele projeto, porque o adversário se negou a debater, né? O adversário se negou a debater, e aí como é que você vai produzir democracia? Não produz. Produz. Bom, vamos comentar um pouquinho outros pontos aqui que eu trago para vocês, né? A gente tem aí ainda essa ferida aí, essa ressaca, acho que foi outra besteira que o Bolsonaro fez, querer comemorar o golpe de 64, pegou muito mal, uma reação muito forte de toda a população brasileira, nas manifestações que nós vimos ontem pelo Brasil. É por isso que eu acho que talvez esse seja o abril democrático, em resposta a essa tentativa de se produzir um 31 de março truculento, torturador, assassino, né? Que quem comemora a ditadura comemora a tortura e comemora a morte. A Jandira Fegali fez uma piada corrosiva ótima, né? Não, só falta o Bolsonaro querer comemorar a escravidão, né? O cara vai comemorar, vou comemorar a escravidão agora. Qual foi o primeiro navio que veio pro Brasil? Uma coisa é assim, a gente até não pode nem brincar com isso, né? Pode nem brincar com isso, mas é o que tá posto, né? Porque comemorar a ditadura é similar a esse tipo de barbaridade. Então, pegou muito mal. O Bolsonaro, ele já tá, assim, por falta de motivo para se pedir o impeachment do Bolsonaro. Carla Brasil dizendo aqui que era um mucho com Carla Brasil, não me vale uma coisa dessa. O que tá colocado para o Bolsonaro, quer dizer, tem motivo de sobra para abrir pedido de impeachment. Se o Rodrigo Maia quiser, quer dizer, quebra de decoro, problemas no partido, PSL, partido presidente, candidatas laranja,
enfim, tudo que você imaginar, tudo que você já sabe do Bolsonaro. E agora você tem essa comemoração de 64. O Leonardo Boff fala com bastante propriedade que esse evento coloca o STF à prova mais uma vez. Né? Por quê? Porque isso é uma violação de direitos humanos flagrante. Isso é crime. Não pode ficar barato. O PT vai entrar na justiça contra esse protocolo, porque o Bolsonaro gastou dinheiro público, tá certo? Não só para ir para Israel fazer lá o que está fazendo, ir no aeromito lá para Israel, mas usou dinheiro público para fazer uma peça de propaganda pró-ditadura e pró-golpe de 64. Quer dizer, não tem cabimento. Então o STF tem que se pronunciar sobre isso. Nem os militares têm estômago para ficar comemorando o golpe de 64, pelo amor de Deus. É só a cabecinha de minhoca desse infeliz. Então, acho que tá mais do que... aquele argumento de que, não, mas eu não quero o Mourão, sabe, por favor, eu acho que nós temos de... Se você quer democracia, então queira democracia. Queira. E o Bolsonaro está fora do escopo da democracia. Não tem condições. E aí eu entendo que é aquele tipo de coisa. A próxima crise entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia já vai falar o seguinte, falar, olha, a gente já vai ver outro tipo de movimentação do Rodrigo Maia. Porque ele já disse 2 vezes, não vou fazer pauta-bomba e não vou aceitar pedido de impeachment. Quando o cara fala isso, análise linguística é assim, né? Se o cara falou aquilo é porque ele tá negando alguma coisa internamente, né? É porque ele tá vendo no horizonte esse momento. Então, eu acho que não se pode esperar. Eu não vou ficar esperando o Bolsonaro 4 anos. Ele não tem condição. E eu acho que motivo para abrir pedido de impeachment tem de sobra. A Janaína Pascoal já falou, né? A Janaína Pascoal, ela disse que se precisar ela faz. Ela falou alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa nesse sentido ela falou. Porque ela escreveu impeachment lá, ganhou 45 mil, né? Do PSDB, né? Que eu acho também que deveria ser uma coisa passível de punição, né? Porque pedido de impeachment não pode ser assim partidarizado. O PSDB patrocinar um pedido de impeachment para Janaína Pascoal, e ninguém vai falar nada, né? O Brasil tá à deriva realmente. O Xixo, o Wilson Ramos Filho, ele já disse várias vezes que a justiça brasileira morreu completamente, né? Essa história e o Xixo é um dos maiores juristas brasileiros. Essa história da comemoração do golpe de 64 e ninguém fala nada, o STF não fala nada. Teve juíza que embargou a comemoração, aí teve um outro juiz que foi lá e liberou. Quer dizer, é uma situação que humilha os brasileiros, é um vexame também interno para todos nós e vão ter que superar isso de alguma maneira. Acho que o abril deve ser democrático em função disso. Virar dessa página sangrenta não é nem da história, não é nem de 64 em si, mas desse desdobramento grotesco de 64, propiciado por uma figura como o Bolsonaro. Nós temos de fazer o abril ser o mais democrático possível. Nós temos de fazer a democracia aflorar, né, esplendorosa nesse abril, a forceps. Temos que forçar isso. Eu acho que isso está a caminho, eu vou explicar por quê. Olá! Entrar nessa questão de abril democrático, que obviamente tem a ver com a caravana Lula Livre, que vai sair de Porto Alegre e vai chegar em Curitiba no dia 7, quando se completará 1 ano de prisão do Lula. Fora isso, o país todo nesse momento mobilizado. Saiu um vídeo novo da campanha por Lula Livre. Não é só nacional, é internacional. Lembrando a vocês
Isso não é uma campanha partidária. Isso não é uma causa ideológica menor. Essa é a representação máxima da nossa possibilidade de nos voltarmos a ser uma democracia. Passa por isso. Acreditem, eu sei que todos vocês que estão aqui me acompanhando sabem disso, mas eu faço questão de reiterar de maneira assim efusiva, porque não haverá democracia novamente no Brasil se o Lula continuar preso. Isso é o ponto nevrálgico, crucial, importante, mais relevante da nossa cena política nesse momento. Dito isso, nós temos, portanto, um abril que abre esse precedente para que se aumente, comemore, adense as manifestações por Lula livre, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá certo? Uma campanha organizada nesse sentido, uma campanha que lembra aquelas campanhas à presidência do PT no passado. A campanha realmente pela democracia, de maneira generalizada, organizada, e que é assim que tem que ser quando você quer ocupar algum espaço político, quer reocupar espaços políticos na cena social de um país. Tá? Saudações a Salvador, saudações a todos vocês que estão acompanhando a live do Conde aqui. Deixa eu ler alguns comentários do canal, do chat, do YouTube. Vamos aqui, vou ler alguns nomes porque eu adoro os nomes. Lucas Souza, Reg, Ponto de Equilíbrio, Hipócris, ouve aí. Muito bom, valeu Lucas Souza. Carolina Rodrigues, ouço música e vocês, TV 247, aqui a Santarém. E Ligico. Ligico, é isso que você escreveu, Carolina? Antônia Santos, vamos ver aqui, Kátia Silene, que falou que gosta do Rei Conif, Maria Silva, Anália Torres, Jailson Romão, Cara Pálida, Sérgio Celso, Pedro Lula Cândido, meu querido, boa noite, Conde querido, e a todos aqui do Bate-Papo. Ontem também estive na primeira caminhada do Silêncio do Ibirapuera, foi emocionante de arrepiar, foi gigante, ditadura nunca mais, Lula livre já. Olha só como é essa coisa do Pedro. Pedro, beijo pra você. Saudade, hein, querido? Vamos se encontrar. É importante lembrar as caminhadas do silêncio que ocorreram pelo Brasil, essa do Ibirapuera que foi gigante. Muito importante. Ontem eu fiz aqui um minuto de silêncio em respeito às vítimas da ditadura. Nós temos de fazer isso sempre. Acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né? Acho que é isso que deveria ser, digamos, não obrigatório nas escolas, mas eu acho que minuto de silêncio no 31 de março seria interessante para as vítimas torturadas, que foi uma barbárie aquilo lá. A gente vê as descrições das pessoas torturadas e realmente não dá para você ficar inerte. E eu acho que é muito importante a gente destacar isso, quer dizer, a reação foi muito grande, foi um erro primário do Bolsonaro querer comemorar isso. É por isso que acho que prepara o mês de abril como um mês democrático, como resposta a tudo isso. E essa questão do silêncio, do respeito, é muito forte. O silêncio público, ele tem uma força que vai, acho que além das palavras, e eu acho que é isso que o Brasil estava precisando um pouco, porque as palavras começaram a espanar, né? Você tem tanto bolsominion, tanto bolsonarista que repudia a própria linguagem, estanca qualquer possibilidade de você poder travar algum tipo de argumentação de debate público, e que você precisa do silêncio para reorganizar as coisas. Então eu acho que o silêncio pelas vítimas da ditadura, acho que eles restabelecem, digamos, um marco zero para a gente recomeçar a produzir algum tipo de debate público com vistas à restauração da democracia no Brasil. Acho que foi muito bonito isso pelo Brasil ontem e acho que pode ser um momento de inflexão, mais uma vez, para todos nós. Nós já tivemos vários momentos de inflexão e o problema é que o bolsonarismo e o sistema brasileiro sempre dá um jeito de truncar as inflexões que nós estamos por encarar, né? Nós tínhamos... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque a minha boca está muito seca. Nós tivemos vários momentos, quer dizer, a própria prisão do Lula foi um truncamento desse processo.
Porque o Lula ia ser consagrado, né? Ia ser reeleito, ia ser isso é a coisa mais linda do mundo. Com toda essa violência política, mental, cognitiva dos bolsonaristas e dos maus perdedores, o Lula, sim, ele sim, eu acho que aí a gente pode analisar duas coisas, né? O Lula tinha força para vencer essa eleição e colocar todo mundo nos seus devidos lugares. Ele sim tinha força para fazer isso. Porque ia ser a vitória absolutamente incontestável. No caso do Haddad, eu acho que nós teríamos uma... E aí foi aquela coisa, escreveram certo por linhas tortas. No caso do Haddad, a gente ia ter... O que nós teríamos, nós veríamos repetido de novo? Maus perdedores. Os bolsonaristas iam se tornar mais violentos do que eles já eram. Nós íamos ter violência nas ruas em função de uma derrota e ia ficar difícil para o Haddad. Evidentemente o Haddad é muito... Ele é um cara muito... Além de ser conciliador, muita força política, ele não abaixa a cabeça. Talvez ele pudesse organizar o governo conduzindo aí essa descompensação emocional que viria certamente se o Bolsonaro perdesse a eleição. Num certo sentido, foi bom que ele tivesse ganho, porque agora o Brasil inteiro já está vendo quem é esse cara. Se ele tivesse perdido, não ia acontecer esse processo. Eu estou dizendo isso porque seria a prisão do Lula estancou essa inflexão popular, legítima, soberana que o Brasil estava produzindo. O Brasil estava produzindo depois do golpe, depois do trauma, depois de todo o processo, depois de todo mundo ver que o Temer era uma grande fraude, um sujeito corrupto que já foi preso, já foi solto porque ele tem amiguinhos, né? Mas enfim, é uma situação que saiu como mais mal avaliado, pior avaliação de um presidente golpista que o Brasil já pudesse ter tido. Ficou claro que o Lula seria e que o PT seria a consagração e a oportunidade de nós restituirmos a verdade para o Brasil, a verdade política e democrática. Mas aí você vem, por exemplo, a facada também é um processo de truncamento da inflexão soberania do povo. A gente já sabe disso. E não importa se a facada aconteceu ou não. Importa o que se fez em torno daquele episódio. Tudo bem? Bom, vamos avançar um pouquinho que eu estou digredindo muito. E eu preciso falar para vocês dessa questão do abril democrático realmente, que eu acho que tá posta, né? Para a cena agora. E então nós teríamos toda essa conjuntura em torno de uma restauração da democracia com Lula, com o PT, com as esquerdas e tudo mais. Eu vou falar uma coisa que o Postman me falou. Foi a fala final do Postman comigo na entrevista. Eu achei sensacional o que ele disse. Eu acho que tem que dividir com vocês agora. Ele comparou esse momento com 64. Em 64, você também tinha uma derrota da esquerda, uma derrota que foi evidentemente roubada, que foi um golpe, como esse agora também, que foi um golpe. Não podemos esquecer isso. Não tanto a do Bolsonaro, mas mais a do Temer, que eu estou dizendo aqui. Mas o detalhe, ele ressalta o seguinte: é bom a gente saber e não perder a nossa autoestima por questões menores. Em 64, a esquerda foi aniquilada. Ela foi criminalizada judicialmente. Ela foi esmagada. Quem tinha uma percepção progressista de mundo e de Brasil foi torturado, preso e morto, ou exilado, ou teve que ficar quieto e se esconder. Então, e aí a gente entrou num processo de 20 anos de barbárie no Brasil. Agora, o Postman diz, e eu também venho dizendo isso já há algum tempo, quer dizer, a esquerda está viva, ela está forte, é a maior força política do Brasil. A esquerda teve 70% de votos no Nordeste, que é uma região muito populosa, importante. Norte e Nordeste, salvo engano, o Norte, eu não lembro como é que foi o dado do Norte.
mas nós tivemos aí alguns bolsões também de resistência democrática pelo Brasil. Então, de jeito nenhum a esquerda está fraca. Quando eu vejo analistas, sabe, esses caras aí querem ficar se autoflagelando, né? Aquela coisa de ficar masoquista, eu fico um pouco deprimido. Ficam falando que a esquerda errou, querem ficar lambendo ferida até da dermatite de contato, né? Que é uma coisa absurda. A esquerda está forte. Está forte. O PT tem a maior bancada na Câmara. Tem 4 governadores, se não me engano, 4 senadores. É o partido mais popular do Brasil, disparado, como sempre foi. Ora um pouco menos, ora um pouco mais, mas sempre com uma distância muito grande para o segundo colocado. E assim, que crise é essa de esquerda, meu querido? Cadê a crise de esquerda? Acho que se fala em crise de esquerda porque a esquerda ela gosta do debate, ela gosta da autocrítica, embora muita gente fique querendo insuflar autocrítica artificial na esquerda, mas porque a esquerda gosta do debate. A ala progressista da civilização gosta do debate, gosta do argumento. Então fica mais propícia realmente a críticas e autocríticas o tempo todo. O problema é nós não acharmos que nós estamos fracos. Então, Postman, que é um economista, que trabalha com dados, que trabalha com números, tem essa percepção. A percepção de que nosso campo político está muito forte. O campo político da esquerda, de resistência a essa aberração que é o Bolsonaro, então tem mais possibilidade de crescer ainda, muito mais. Tá certo? É por isso que eu acho que esse abril será democrático em torno da causa Lula livre, por essas e outras muitas razões. Eu vou ter que comer mais uma bala. Comer não, né? Chupar mais uma bala. Ó. Porque eu tô ficando com a boca muito seca. Dá licença. Tudo bem aí? Aceita? Aceita uma balinha? Vamos lá, né? Eu quero comentar. Tem vários temas aqui, eu acabo sempre esquecendo os mais importantes. Deixa eu ver. Não, eu vou aqui na sequência, ó. A Folha usou a palavra apócrifa para falar de um documento assinado por 40 diplomatas brasileiros repudiando justamente, mais uma vez, a comemoração do Bolsonaro e do bolsonarismo e dos filhos sobre 64. Ela usou a palavra. Olha como a Folha de São Paulo está em crise profunda de compreensão do seu próprio trabalho editorial. Tudo isso vai ficar para o futuro, tudo isso vai ser depois decupado como 64 foi, como é uma vergonha ver as capas dos jornais Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão de 1964. Vai ser uma vergonha ver as capas desses jornais daqui a 50 anos, ou 40, ou 30, sobre essa cobertura do governo Bolsonaro. Então, ela usa a palavra apócrifa. Tá errada essa palavra ali. Que apócrifa é falso, né? É criminoso, praticamente criminoso. E não é. Os diplomatas não assinaram um documento contra a comemoração de 64 do Bolsonaro, porque eles temem represálias, evidentemente, em função de ter também um chanceler totalmente psicótico, né? Que é o Ernesto Araújo, que fala que o nazismo é de esquerda. Portanto, não é um documento apócrifo, é um documento que não foi assinado. Simplesmente. A palavra está errada. Vou escrever para Ombudsman, mas se tiver paciência eu escrevo para ela. O detalhe é que isso mostra como a Folha de São Paulo dirige a sua leitura de Bolsonaro de uma maneira absolutamente subserviente, tá? Vai ficando cada vez mais vergonhoso. Como eu disse, eu percebi uma queda de qualidade da Folha de São Paulo, que vinha tentando se manter com alguma dignidade na cobertura das informações,
Haja vista a matéria da Patrícia Campos Melo sobre a fraude eleitoral do Bolsonaro, os disparos ilegais pelo WhatsApp e tudo mais. Foi a última matéria da Folha de São Paulo que a gente pode dizer que foi uma matéria assim correta, né? Equilibrada e justa. Com o Dávila na direção de redação, vai ficar difícil. Portanto, eu acho que vale a pena dizer. E aí eu tenho de dizer o seguinte: a matéria sobre a rotina do Lula, que foi feita pela Folha de São Paulo, eu achei até razoável, estava até equilibrada. Não sei se vocês leram, mas é uma matéria que está em destaque na home da Folha de São Paulo já há 2 dias, né? Sobre a rotina do Lula lá em Curitiba, a que horas ele dorme, como é que é, quem ele recebe, quais as visitas que podem chegar lá e tudo mais. A Folha de São Paulo fez uma matéria, não lembro o nome do jornalista, mas aí eu tenho de dizer uma coisa que é puro recalque da Folha, né? Ela diz assim, num dado momento, que que o Lula viu o podcast da Folha através do pendrive. Ela destaca que ele tem acesso a pendrive e que ele recomendou, que achou muito bom o podcast da Folha. Assim, tudo bem. Eu acho que ele deve ter visto o podcast da Folha, realmente, porque ele vê bastante coisa de toda a cena digital. Mas é muita cara de pau da Folha de São Paulo destacar só o produto que ela, né, da alçada dela, né? A gente aqui do Brasil 247 temos assim uma interação relativamente forte com o Lula sobre vários aspectos, nós comentamos aqui sempre. Eles nem comentam, que o Lula vê live, que o Lula vê não sei o que. Eles ignoram completamente a existência do Brasil 247. Já me queixei disso para um ombudsman da Folha de São Paulo, porque eu quero, assim, eu me dou o respeito, né? Eu quero que eles também se deem o respeito e que eles respeitem quando eles forem utilizar algum tipo de informação que nós disponibilizamos, né? Não aceito ser tratado como jornalista independente, não aceito ser tratado de maneira assim diferente, não. Senão eu vou pra cima mesmo. O pessoal da Folha de São Paulo aí tá pensando que é quem? Que agora mudou, meu filho. Não é mais. Não é mais aquela historinha assim, eu mando, você obedece. Acabou isso. A informação agora, ela não é mais propriedade desses veículos familiares de comunicação. Entendeu? As pessoas que têm informação para dar quente, né, sensível, elas procuram o Brasil 247, procuram a gente que faz a cobertura independente da cena política brasileira. Não procuram mais vocês. Então, é bom botar as barbas de molho, tá? Porque eu também boto as minhas, para falar a verdade para vocês. Vamos lá. Vamos para mais uma transição aqui. Deixa eu ver o que nós vamos ouvir agora de reggae. Vou tocar música pra vocês hoje. É uma história engraçada aqui que eu quero falar pra vocês, né? O Mourão apontou o Bolsonaro como o autor da veiculação desse vídeo que homenageia o golpe de 64. Aí parece coisa de criança, né? O Mourão assim, né? Foi ele. Foi ele. Não parece coisa de criança? O Mourão tá o tempo todo assim, né? O Bolsonaro faz estrupulias assim, e ele parece aquele irmão, né? Mais novo e tal. Foi ele. Foi ele que fez. Toda hora ele tá com esse comportamento. Ele significa que realmente a situação no governo, a situação do vice Mourão e tudo mais, né? Fazendo articulação, marcando viagem para os Estados Unidos, dando entrevista, né? Recebendo, né? Pessoas que não são. Ele não é um cara explicitamente preconceituoso como o Bolsonaro. Isso gera muita tensão no governo. E eu acho que nós temos de. Aí entrando um pouco a estratégica, né? Acho que isso precisa ser destacado como realidade factual de um governo que não tem coesão nenhuma, não tem articulação política. Como? Eu também não gosto do Mourão, mas é aquilo que eu repito.
comparado ao Bolsonaro, até uma bactéria fica um estadista. Tem gente aqui me perguntando onde estão as super lives. Eu comecei a transmitir as super lives pela TV 247, tá, gente? 13h13, todos os dias. Eu vou transmitir simultâneo pelo meu canal, pelo Face, pela TV 247. Mas no momento eu não tenho recurso para fazer isso. Então nesse momento eu estou fazendo só na TV 247 e no Facebook. Mais pra frente eu volto a fazer pelo meu canal também. Tem muitas novidades no meu canal. Agora eu entrei de férias da edição. Estou entrando de férias dia 1º de abril, dia da mentira. E vou voltar no dia 1º de maio, dia do trabalho. É irônico isso, né? Mas eu vou estar presente aqui fazendo todas as lives e tudo mais. Então a super live tá lá na TV 247. Na medida do possível eu vou compartilhar também no meu canal. Tá bom? Quero ressaltar aqui o Comitê Lula Livre, né? Ele divulgou um vídeo de convocação para as mobilizações pela liberdade do ex-presidente Lula. Então, entre os dias 7 e 10 de abril, em cidades de todo o Brasil e do exterior. As manifestações começam na sexta, dia 5, quando Fernando Haddad inicia a caravana Lula Livre em Porto Alegre, seguindo para Florianópolis no sábado. A caravana chegará em Curitiba no domingo, dia 7, data em que se completa um ano da prisão política de Lula. Veja, esse é o abril democrático. Nós do segmento democrático, todos nós pertencemos ao segmento democrático, que queremos a restauração da soberania e da democracia brasileira, nós estamos nos movimentando, muito mais do que esse pessoal. O pessoal, agora quem está paralisado, com todo respeito, quem está paralisado agora são os bolsominions e os bolsonaristas. Eles estão acuados. O Bolsonaro foge para o exterior para não ter que encarar a realidade brasileira. E aqui as coisas estão acontecendo. E isso é muita vibração, é muito bom. É muito vibrante isso. As pessoas estão empolgadas para fazer a manifestação por Lula livre. Essa manifestação contra a comemoração de 64, ela deu mais densidade ainda para o abril democrático que nós estamos... está no nosso horizonte. Então, eu acho que o momento é muito bom. É muito bom. E a gente tem que experimentar isso com muita intensidade e produzir todas as consequências, seja nas mídias digitais, seja nas ruas, né? Muita gente colocou pano preto na janela de casa, abaixa a ditadura nunca mais. Isso foi muito bom. Por isso que o exército não queria que se tocasse nesse ponto. Os militares foram mais inteligentes que o Bolsonaro. Falou, não vai mexer nesse vespeiro, querido. Você vai acordar toda a população brasileira. Foi o que aconteceu e está acontecendo. Olha, eu quero dizer... Vou lembrar mais um trechinho, mais um pouquinho da Lucélia Santos aqui, quando ela falou do índio, né? Acho muito importante falar do índio, que as comunidades indígenas são... quando você tem um processo assim, autoritário, violento, como o bolsonarismo no Brasil, os primeiros segmentos que mais sofrem são os mais fragilizados de sempre. Então criança, no ensino fundamental. A gente está vendo o que está acontecendo no MEC, Ministério da Educação, são as mulheres, comunidade LGBT, negros e indígenas. E a Lucélia Santos, eu já disse isso em outras lives, mas eu quero reforçar hoje, porque o que ela diz me parece muito poderoso também em termos simbólicos para nós mesmos, para nós significarmos o nosso momento histórico, que é estarmos ao lado dos índios, que são os verdadeiros donos dessa terra, são aqueles que cuidaram e cuidam dessa terra e que merecem o nosso respeito, e que estão sendo dizimados mais uma vez, num processo talvez pior ainda do que o descobrimento, por esse pessoal que não tem nem uma gota de caráter na sua cabeça, ligado ao bolsonarismo, interesses de terra, latifundiários, gente que não é nem uma coisa nem outra, mas quer aproveitar o momento de descaso, momento de total desmantelamento da FUNAI para avançar em cima das comunidades indígenas
E a Lucélia Santos, ela está muito inteirada de todas essas informações. Eles querem as terras indígenas. Eles querem explorar o minério que tem ali, a riqueza material que tem ali. É muita riqueza, né? E o processo, desde o golpe de 2016, do Michel Temer, o golpe de 2016 foi uma senha. O Michel Temer e o PSDB deram uma senha para a população. Falaram, agora pode matar, agora pode invadir as terras dos índios, agora você pode pintar e bordar. E nós tivemos o nosso mergulho na barbárie. Realmente foi uma senha poderosa. A Lucélia Santos descreve aquele índio que foi torturado em São Carlos, no interior de São Paulo, acho que era mecânico de carros. Os torturadores diziam que, não, Bolsonaro falou que agora pode matar índio. Então, isso está no imaginário, isso já foi entronizado pela população brasileira, que tem pendores violentos. É essa população que acha que a arma resolve tudo. Bolsonaro acabou de se deixar fotografar com uma metralhadora na mão, em Israel. Então, a gente percebe que a gente tem um procedimento, né, social no Brasil, perigoso, que acendeu uma reação da população democrática brasileira, mas que ao mesmo tempo deve ser permanentemente combatido, como já vinha sendo. Os governos Lula, esse pendor à violência nunca morre. É por isso que nós temos justiça, por isso que nós teríamos de ter uma justiça soberana no Brasil, técnica e tudo mais, né, que protegesse de fato as pessoas que precisam de proteção, e não essa coisa histórica do Brasil de que pobre vai preso e o rico fica fora da cadeia. Aliás, é isso que está acontecendo no Brasil. O Lula, ele representa justamente essa dimensão da justiça brasileira de que só prende o pobre. Porque o Lula, embora ele não seja um pobre, mas ele é associado ao povo brasileiro. Ele não traiu suas raízes. Então a prisão do Lula é esse recado semiótico muito forte para toda a população brasileira. Falou, aqui no Brasil continua sendo assim, pobre vai para cadeia, quem é do povo vai preso, não tem direito à defesa, pode ter quantos advogados quiser, que é o caso do Lula, que nós não vamos reconhecer os seus argumentos, vão cercear a defesa. E rico, meu querido, Michel Temer queima, ele nem chega na cadeia, já chega e já sai. É isso. Na prática. Bom, eu quero fechar a live para ir para música e falar do encontro que teve hoje no Estadão. Ó, a baleinha de batom, que gracinha. Adorei essa baleia. Quem que pôs essa baleia pra mim? Eu não consegui ver. Eles põem umas imagens tão bonitinhas aqui. Teve um encontro no Estadão entre o Moro, o Dallagnol e o Roberto Barroso, ministro do STF. Só pelo encontro você já pode imaginar o que foi isso, né? Então, essas três criaturas se encontraram para produzir um debate ali naqueles programas do Estadão. E aí saiu uma frase, não sei se foi dita por alguém ou se foi uma paráfrase ali do jornalista do Estadão, mas basicamente ele diz o seguinte: autoridades dizem, né? A assinatura das autoridades, que deve ser o Barroso, o Moro e o Dallagnol. O retrocesso no combate à corrupção prejudica a economia, né? Então vamos lá comigo, né? O retrocesso no combate à corrupção prejudica a economia, tá? Aí eu queria pedir para vocês me explicarem o seguinte: nós estamos há 5 anos do Brasil com a economia afundada, recessão grave. Postman falou 8% de queda do PIB 2015, 2016. Como é que você vai recuperar isso? Com todo o passivo que você tem na estrutura de governança brasileira. E aí, se eles estiverem... Eu acho que o retrocesso no combate à corrupção prejudica a economia. É por isso mesmo que a economia brasileira está tão arrebentada nesse momento. Por quê?
A Lava Jato foi um retrocesso no combate à corrupção, meus queridos. É isso. A Lava Jato foi exatamente isso. Foi um retrocesso. Ela politizou o combate à corrupção. Ela partidarizou o combate à corrupção. Ela foi extremamente incompetente, destruiu todas as grandes empresas brasileiras e não puniu os verdadeiros corruptos e corruptores dessas empresas, que estão todos aí soltos nas suas prisões domiciliares, com as suas tornozeleiras, em casa que tem quadro de tênis, piscina e tudo mais. Que operação de combate à corrupção é essa? Uma grande falta de respeito e uma piada. Quer dizer, na verdade, eles disseram aquilo que deveria ser dito sobre eles já há algum tempo. A Lava Jato fulanizou o combate à corrupção. Ela piorou, inclusive é dado estatístico. A Transparência Internacional, o Brasil caiu vários lugares no ranking da percepção da corrupção, depois da Lava Jato. Tá certo? Então, o dado é esse. E aí, se o retrocesso no combate à corrupção prejudica a economia, e se a nossa economia foi imensamente prejudicada nos últimos 5 anos, que associação que a gente pode fazer? Ora, a Lava Jato foi um retrocesso no combate à corrupção. Eles produziram um ato falho nessa reunião do Estadão. Um ato falho. A Lava Jato é apenas tão somente, não mais do que isso, um retrocesso no combate à corrupção. Porque quem combateu a corrupção foi o Lula. Investiu inteligência, recursos, independência na Polícia Federal, no Ministério Público e tudo que você imaginar, um governo absolutamente democrático no sentido de deixar as instituições operarem com a sua soberania respectiva. Eles não souberam fazer isso, foram para o embate político, compraram uma briga que não era nem deles, que era do PSDB, que não conseguia se eleger a nada. Quer dizer, a presidência da República virou uma impossibilidade do PSDB, que não tinha discurso mais. O que restou para esse Sérgio Moro? Criminalizar e ir até as últimas consequências para prender o Lula. Então, eu quero finalizar essa resenha de hoje com vocês dizendo isso. A grande retrocesso no combate à corrupção não foi a Lava Jato. Ela fez pirotecnia do combate à corrupção. Isso é péssimo. Corrupção se combate silenciosamente, sem alarde, que era o que o governo Lula e Dilma vinha fazendo. Nas auditorias internas, nas ouvidorias, na Controladoria Geral da União, que fizeram depois o Temer extinguiu. Esse pessoal não quer nada de combater a corrupção. Sérgio Moro, agora como ministro da Justiça, só quer favor. Não está nem fazendo nada, nem comentou sobre a corrupção do PSL, partido do presidente da República. Não está comentando sobre nada que está acontecendo no governo, que você tem gente ali acusada de tudo quanto é coisa. Não falou nada do Queiroz, o Sérgio Moro, nem o Dallagnol. Eles não falam do Queiroz. Por que eles não falam isso? Por que no fórum do Estadão ninguém perguntou isso para eles? E o Queiroz, Sérgio Moro? Então, é a briga da linguagem, é a briga política que nós temos de travar, né? Infelizmente é assim, sempre foi assim no Brasil. E eu acho que, na verdade, eles continuam acuados e esse abril vai prevalecer a democracia. Nós temos de acreditar e temos de lutar por isso. Tudo bem? Vocês querem ouvir uma musiquinha? Vamos lá? Ih! Quase no fim da live. Vou tocar a música pra vocês. Vou tocar porque eu separei aqui. Deixa eu preparar aqui tudo. Tem que ligar minha caixa. Minha caixa caiu ontem. Vocês viram que coisa horrorosa? Que foi essa caixa cair. Vamos lá. Pronto, o violão tá aqui ligado. Deixa eu pegar meu violão. Agora ela não vai cair não. Pra ficar tranquilo que hoje ela não cai não, tá? Se cair aqui, vai outra coisa que vai cair. Eu vou tocar uma música do Loborges. Eu gosto muito dessa canção. O Leonardo Atush também gosta. E eu quero tocar pro Lula, porque eu acho que ela faz um bem muito grande. É do Clube da Esquina.
Vamos lá, vamos lá. Vou dizer o que sei, lugar sem lei que me incendeia. Ó você, meu amor, viveu sem ver, evidente o espaço, eu sei. Pelo dia equatorial eu vou sair outra vez, onde morre a trilha do meu silêncio, vou te buscar. Clara dor tropical, lugar sem lei, meu adeus, minha vila, meu adeus, sideral, ninguém notou. Nesta noite nasceu meu pai, pelo dia equatorial eu vou sair outra vez, onde nasce a trilha do meu silêncio, vou te buscar. É isso, muito obrigado, um beijo para todos vocês. Finalizando aqui mais uma live do Conde. A gente se encontra amanhã, nesse mesmo lugar, para fazer mais uma resenha das notícias que foram destaque no dia que correu. Um beijo muito grande e até a próxima!